Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade e possui como tema principal a evolução dos tecidos no período Neolítico nas grandes civilizações da época. O período Neolítico teve início por volta de 8000 a.C. e terminou com o surgimento da escrita. Neste período, ocorreram diversas alterações climáticas que resultaram no aquecimento da crosta terrestre, no aumento do nível do mar, na formação de rios e florestas, além da estruturação de uma fauna e flora como a existente hoje, devido à extinção de animais de grande porte. Tais mudanças favoreceram a vida humana e, gradativamente, o homem passou a controlar técnicas de agricultura e pastoreio, o que possibilitou a sedentarização dos povos próximos às terras férteis, margeados por grandes rios para garantir o sustento de todos. Isso ocasionou, além de um aumento populacional, uma crescente estruturação social que deu origem às grandes civilizações da época, como Egito, Mesopotâmia, Índia e China. O conhecimento sobre povos pré-históricos indica que o homem começou a cobrir seu corpo com elementos da natureza, como folhas, peles, penas, ossos e pedras, por volta de 10.000 a.C. Tais artefatos eram usados como forma de proteção e conforto. No entanto, com as mudanças climáticas ocorridas nessas localidades, o homem passou a buscar novas formas de se cobrir, pois o clima ameno e o modo de vida sedentário tornaram as peles mais quentes e desconfortáveis. Assim, foram surgindo as primeiras técnicas para o desenvolvimento de tecidos à base de fibra vegetal ou origem animal. Foi armando, cruzando, entrelaçando tais elementos presentes na natureza que surgiu, por exemplo, a cestaria. Acredita-se que a inspiração pode ter advindo da armação da teia da aranha e do ninho dos pássaros. Aproveitando-se dessa técnica, o homem confeccionou objetos para o seu uso doméstico, pessoal e começou a desenvolver práticas de tecelagem. A tecelagem é ainda uma tecnologia fundamental na sociedade, e as estruturas têxteis básicas permanecem inalteradas nos sistemas produtivos atuais, ou seja, a mudança ocorreu no aperfeiçoamento da técnica em busca do aumento da produtividade em um curto espaço de tempo. A técnica se desenvolveu inicialmente no Oriente Médio, com os egípcios. Há indícios que o primeiro tear foi construído através de galhos com uma estrutura vertical, onde os fios eram pendurados e esticados e os outros fios eram entrelaçados manualmente. Tingir tecidos é uma concepção que passa a acompanhar o ser humano a partir do período Neolítico. Assim, há milhares de anos, o homem já usa corantes, tanto de origem animal quanto vegetal, para decoração de objetos e utensílios, pinturas e principalmente para o tingimento de tecidos. Além disso, há relatos de que na Índia e no Egito já utilizavam fixadores de cor, conhecidos como mordentes, como alume, urina, óleos vegetais e leite de búfalo. De forma geral, a roupa sempre demonstrou a divisão da sociedade em classes, ou seja, desde os tempos antigos serviu para distinguir a qual classe social o indivíduo pertencia. Além disso, também era possível reconhecer o papel do mesmo na sociedade. Atualmente, a vestimenta não representa tão significativamente a classe social, porém possibilita identificar a qual grupo o indivíduo pertence. O Egito foi uma das civilizações que desenvolveu os tecidos durante o período Neolítico e está localizado no nordeste da África, em uma região conhecida como Crescente Fértil, onde o principal rio da civilização é o Nilo. Os primeiros registros de tecidos são datados de 6.000 a.C., com destaque para o linho, que é considerado um dos mais nobres da história. As planícies do rio Nilo servem de leito para o linho há milhares de anos. A lã era um tecido secundário, e foi por diversas vezes censurado, e seu uso foi proibido em alguns locais, pois era considerado um tecido impuro. Já os tecidos à base de algodão se tornaram mundialmente famosos por serem fortes e macios. O clima e o solo às margens do rio Nilo eram ideais para o cultivo da planta. Através do algodão, o Egito conquistou um capítulo à parte na história dos tecidos. E em 2500 a.C., os egípcios desenvolveram a arte de fiar com perfeição e começaram a tecer tafetá e sarja. Na maioria das vezes, os tecidos eram usados em suas cores naturais, porém as técnicas de tingimento já eram exploradas. Por exemplo, o corante amarelo era retirado das folhas da amendoeira e casca moída de romã, e o vermelho extraído do inseto do carvalho kermes. Assim como em todas as civilizações, o tipo de tecido usado para vestir a sociedade era dividido por classes sociais. O volume e o brilho dos tecidos em uma roupa foram, e ainda são, sinônimos de status e poder. O linho vestia faraós e rainhas egípcias, e, quando plissado, ficava ainda mais gracioso devido à transparência de sua textura fina. O linho branco era usado para realçar as suntuosas joias dos faraós.
Já a lã era usada por classes sociais mais baixas, por ser considerada um tecido inferior. Além disso, na realeza, os lençóis eram feitos de linho fino, enquanto o algodão e tecidos mais grossos eram deixados para os camponeses. A região entre os rios Tigre e Eufrates, conhecida como Mesopotâmia, foi o berço de diversas das civilizações desenvolvidas ao longo da antiguidade. O aparecimento de tantas culturas nesse território é usualmente explicado pela fundamental importância dada aos regimes de cheias e vazantes que fertilizavam as terras na região. Ao longo desse processo, sumérios, acados, babilônios e assírios criaram vários centros urbanos, travavam várias guerras e promoveram uma intensa troca de valores e costumes. A Mesopotâmia foi pioneira na criação de ovelhas e carneiros, o que foi essencial para o desenvolvimento da trama de lã. Os tecidos mais usados foram o linho, lã e o algodão, sendo esse último desenvolvido tardiamente, juntamente à seda. O linho era o tecido mais luxuoso e normalmente usado por reis e rainhas. Sabe-se que os mesopotâmios usavam apliques, bordados de ouro e pérolas para enfeitar as roupas. E somente em 1200 a.C. temos indícios de um corante chamado púrpura de Tiro, que era extraído de uma concha. O vestuário era basicamente um retângulo de tecido ao redor da cintura, preso por tiras ou por um nó. E mais tarde utilizavam o pano enrolado pelos ombros, atado por broches. Como já visto antes, os tecidos eram indicativos de classes sociais, e na Mesopotâmia não era diferente. Existiam leis que limitavam os usos das roupas e suas cores. O linho, por exemplo, era o mais luxuoso tecido, e era usado pela nobreza. Mesopotâmios ricos usavam cores brilhantes e mais joias. Funcionários do governo, mantos tingidos brilhantes. Os que trabalhavam fora tinham capas de couro, e o vermelho representava a realeza, enquanto o roxo representava a alta sociedade. No ano de 3300 a.C., a civilização indiana se encontrava próxima aos rios Hindu e Ganges. Devido a esta proximidade, os indianos desenvolveram suas práticas agrícolas, sendo marcada pela descoberta do algodão, que foi utilizado para a fabricação de vestimentas. O algodão foi usado para tecer o sari e o gode, famosas vestimentas indianas. O tingimento dos tecidos se dava através do uso de ingredientes como leite de búfalo, usado juntamente com a raiz da planta ruiva indiana. O anil, extraído da anileira, é o único corante de tinta azul conhecido desde os tempos remotos. Acredita-se que é utilizado há mais de 4.000 anos, sendo considerado por alguns historiadores o corante mais antigo da história. Há fortes indícios de que a civilização indiana, no período neolítico, já fazia uso de mordentes. As castas são fatores que influenciaram no tipo de vestimenta, porém, essa distinção se tornou predominante após o período neolítico. O algodão e a seda eram usados para fabricar roupas para as castas mais altas, enquanto o restante da sociedade se vestia com tecidos inferiores. A partir do ano de 3000 a.C., a civilização que habitava o território onde hoje se encontra a China se desenvolveu próximo aos rios Amarelo e Azul. O território chinês é conhecido pela sua vasta área, e, por consequência, cada região da China possui um clima predominante, ou seja, isto tem influência nas vestimentas utilizadas. A seda foi uma descoberta muito importante para essa civilização. Segundo a lenda que deu origem ao tecido, o casulo do bicho da seda caiu no chá de uma imperatriz chinesa e, devido à alta temperatura, alguns fios se desprenderam, chamando a atenção para a delicadeza daquela fibra. Por muito tempo, a China manteve guardado o segredo de fabricação de seu principal tecido. Porém, após alguns anos, iniciou-se a Rota da Seda, onde os chineses comercializaram esses tecidos com o Ocidente. Não há relatos sobre o tingimento de tecidos durante o Neolítico na China. Porém, hoje se sabe que era do conhecimento chinês boa parte das técnicas empregadas. Classes sociais existiram na China desde o período Neolítico, pois havia uma sociedade hierárquica poderosa, na qual era ensinada a obediência dos mais jovens aos mais velhos e das mulheres aos homens. Por ser considerado um tecido delicado, a seda era utilizada apenas por classes mais altas. Algodão e lã eram usados pelos camponeses, pois eram considerados tecidos resistentes e flexíveis. Lençóis egípcios são sinônimos de qualidade em tecidos desde os tempos dos faraós. São famosos porque, além de tradição, o Egito possui características geográficas e climáticas muito favoráveis, como, por exemplo, sol intenso, pouca chuva e solo úmido e irrigado pelas cheias do rio Nilo, que nutrem o solo e criam uma condição ideal para o cultivo da planta. Além disso,
O algodão egípcio é colhido por mãos delicadas de mulheres ou crianças, o que preserva as características originais da fibra, com maciez e brilhos excepcionais. O tecido utilizado para embalsamar os faraós no processo de mumificação era o linho, pois era o símbolo de poder e riqueza. Uma curiosidade sobre a Índia são os rústicos tapetes Durries, que foram feitos pelos pastores com lãs de ovelha. O tingimento deles é feito naturalmente com índigo, cúrcuma, curry e fezes de camelo, para conseguir o tom amarelo queimado. Além disso, a urina era utilizada para fixar a cor, por ser rica em ureia. Depois de seco, o corante é misturado a um óleo. O tapete é tingido e seco ao sol. Sem cores sintéticas à sua disposição, os povos antigos desenvolveram corantes permanentes extraídos naturalmente e que produziam uma surpreendente variedade de tons. Hoje, mesmo com a existência dos corantes sintéticos, os naturais ainda são bastante utilizados.